Após um forte ataque do Irã ao maior produtor mundial de gás natural liquefeito no Catar, os preços do gás na Europa dispararam 35%. Isso foi o último limite que o Irã ultrapassou para forçar a Europa e outros a finalmente se juntarem à guerra contra a República Islâmica. Hoje, vários países europeus e o Japão condenaram os ataques iranianos a instalações civis de infraestrutura energética no Golfo Pérsico e declararam sua disposição de se juntar à garantia da segurança do Estreito de Hormuz. Embora até ontem todos eles se recusassem a enviar seus navios para essa região. Em Teherã, apressaram-se em declarar que se os europeus entrarem na guerra, seus países também se tornarão alvos de ataques. Ao mesmo tempo, o Irã se dirigiu aos países vizinhos e os exortou a ficarem em alerta, pois o regime está pronto para lançar novos ataques. Nesta edição, também vamos discutir com vocês se o bloqueio do Estreito de Hormuz realmente causa mais danos à Europa do que a qualquer outro. E como a participação dos países europeus na guerra vai influenciar o andamento da operação dos Estados Unidos e de Israel. Meu nome é Alexei Pechy e vamos discutir juntos. Antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Isso ajuda muito os algoritmos do YouTube a recomendar este episódio para o maior número possível de espectadores. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pechy News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, França, Reino Unido, Alemanha... Em seguida, Holanda e Japão hoje, na quinta-feira, condenaram os ataques iranianos contra instalações civis de infraestrutura energética no Golfo Pérsico e declararam sua disposição de se juntar aos esforços para garantir a segurança do Estreito de Hormuz. Os países mencionados emitiram hoje uma declaração conjunta, na qual afirmam, cito, "Exigimos uma moratória imediata e geral sobre ataques contra infraestrutura civil, em particular instalações de petróleo e gás, e declaramos nossa disposição de nos juntar aos esforços necessários para garantir a segurança da passagem pelo estreito. Condenamos veementemente os recentes ataques do Irã a navios mercantes desarmados no Golfo Pérsico, os ataques à infraestrutura civil, em particular às instalações de petróleo e gás, bem como o fechamento de fato do Estreito de Hormuz pelas forças iranianas. O Reino Unido, que até 3 dias atrás se recusava a enviar navios de guerra para desbloquear o Estreito de Hormuz, também mudou de opinião, juntando-se a outros países. Citação: "Declaramos nossa disposição de nos juntar aos esforços necessários para garantir a segurança da passagem pelo estreito. Pedimos ao Irã que cesse imediatamente suas ameaças à instalação de minas, ataques com drones e mísseis, bem como outras tentativas de bloquear o estreito para a navegação comercial. Expressamos nossa disposição em contribuir com os esforços necessários para garantir a passagem segura pelo estreito." E aqui destaco que, nos últimos dias, o Irã permitiu a passagem de alguns navios de países que considera aliados e amigos, ao mesmo tempo em que advertiu que bloqueará a passagem de navios de países que considera hostis ao Irã. Lembro também que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a OTAN terá um futuro muito ruim se os países da aliança não apoiarem os Estados Unidos na abertura do Estreito de Hormuz, que foi bloqueado pelo Irã. Ele lembrou o papel dos americanos na ajuda à Ucrânia e destacou que agora espera apoio mútuo dos aliados. Os europeus deram o primeiro passo para isso. Aliás, vou destacar um ponto interessante aqui. Hoje, Donald Trump declarou, cito, "A OTAN já está se comportando muito melhor do que antes. Muito melhor." O que mudou nos 2 dias desde que ele disse que não precisa de ajuda nenhuma, que todos são traidores, que a OTAN precisa ser dissolvida e assim por diante? Praticamente nada, exceto essas declarações. Lembro também, é importante entender aqui o que serviu de catalisador para as ações da Europa. Porque os europeus, até poucos dias atrás, diziam que essa não era a guerra deles, que não iriam se envolver e assim por diante, e agora já dizem que, em princípio, estão prontos para se juntar aos esforços para desbloquear o Estreito de Hormuz? Então, o catalisador foi o preço do gás. O preço do gás na Europa disparou 35% e atingiu mais de 67 euros por megawatt-hora. Desde o início da guerra dos Estados Unidos e de Israel no Irã,
o preço do gás na Europa mais que dobrou. A razão para o aumento acentuado dos preços foram os ataques com mísseis do Irã à cidade industrial de Ras Laffan, no Catar. E agora, a Companhia Nacional de Petróleo do Catar, Qatar Energy, confirmou incêndios de grande escala e danos significativos nas instalações que respondem por 20% das exportações mundiais de gás natural liquefeito. Além disso, a instalação de gás de Habshan, em Abu Dhabi, parou de funcionar devido à queda de destroços de mísseis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estar pronto para tomar medidas de retaliação caso ocorram novos ataques à infraestrutura do Catar, mas ele decidiu não responder a esses ataques de forma alguma. E agora, os prazos exatos para a retomada do fornecimento de gás são desconhecidos. Os analistas da Global Risk Management observam que os trabalhos de reparo no Catar podem durar vários anos. E hoje, o ministro da Energia do Catar, ministro Al-Kaabi, afirmou diretamente que serão necessários de 3 a 5 anos para restaurar toda a capacidade e que os reparos custarão pelo menos 26 bilhões de dólares. No mercado mundial, já existe uma escassez de gás, e os países europeus são obrigados a competir com os compradores asiáticos pelos volumes disponíveis de combustível. Em Teherã, compreendem bem o problema para a Europa, por isso o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou hoje que os aliados dos Estados Unidos, Abbas, помогают Вашингтону открыть Ормузский пролив, рискуют стать, цитата, соучастниками в военных преступлениях. Намекая на то, что Европа и Япония могут стать новыми целями для Ирана. E agora, à luz do fato de que os europeus finalmente declararam estar prontos para entrar em guerra para desbloquear o Estreito de Hormuz, vamos discutir como exatamente esse bloqueio afeta a Europa. Declarou também como exatamente esse bloqueio coloca ele e seus apoiadores na posição de que a Europa simplesmente é obrigada a entrar nessa guerra, que aliás não foi combinada com ela. Porque Donald Trump supostamente está protegendo o fornecimento de gás e petróleo para a Europa, algo que, aliás, ninguém na Europa pediu ao Trump. Assim como ninguém pediu para começar essa guerra. Mas mesmo assim, o bloqueio do Estreito de Hormuz, é claro, cria problemas para o transporte de petróleo bruto, gás liquefeito e fertilizantes e afeta significativamente os países europeus. De acordo com o Instituto de Cadeias de Suprimentos de Viena, o Centro de Ciência da Complexidade e a Universidade de Delft, entre os países membros da União Europeia, a Itália foi a mais afetada por essa guerra. Todos os anos é a Itália que compra do país. A Itália compra do Golfo Pérsico, no total, quase 10 bilhões de dólares em mercadorias. Desses, cerca de 4,5 bilhões de dólares são por gás liquefeito do Catar e mais 3,2 bilhões por propano. Mas aqui não há motivo para surpresa. Seria estranho se a Itália, tendo essa localização geográfica, não comprasse gás e propano do Catar. A Bélgica também está sob grande ameaça. Isso se refere principalmente a Zeebrugge, por onde anualmente é importado gás natural liquefeito do Catar no valor de cerca de 6 bilhões de dólares. Além disso, uma parte significativa do comércio de diamantes dos Emirados Árabes Unidos passa pelo porto de Antuérpia. O Reino Unido importa anualmente quase 13 bilhões de dólares em mercadorias dos países do Golfo Pérsico e, aliás, é o país mais afetado da Europa. Já a Alemanha e a França tem uma economia que depende menos de países individuais. E eles são os menos dependentes do comércio com os países do Golfo Pérsico. Não surpreende que o ministro da Defesa da Alemanha diga: essa não é nossa guerra, por que nos envolver? A Alemanha importa anualmente dos países do Golfo Pérsico mercadorias no valor de cerca de 5,7 bilhões de dólares e a maior parte desse valor, ou seja, 4,2 bilhões de dólares, vem dos Emirados Árabes Unidos. Você pode dizer, olha, 5,7 bilhões de dólares também é uma quantia considerável. Assim, a Alemanha deixa de receber algo dos países do Golfo Pérsico. E aqui é importante destacar que, principalmente, estamos falando da importação de navios, iates e equipamentos industriais e não de recursos energéticos. O Catar exporta mercadorias no valor de 0,6 bilhões, ou seja, 600 milhões de dólares, principalmente devido à venda de propano e gases especiais. Por isso, surge uma grande questão. Por que a Alemanha realmente deveria entrar nessa guerra que foi iniciada pessoalmente por Donald Trump e, o que é muito importante,
sem sequer consultar os aliados alemães da OTAN. Não estou dizendo se foi certo ou errado começar essa guerra. Ninguém descarta o fato de que sim, o Irã poderia ter desenvolvido armas nucleares, que o Irã simplesmente aterrorizava toda a região do Oriente Médio, que o Irã é um grande mal, ninguém discute isso. Mas o que se discute é por que Trump decidiu começar a guerra sozinho, sem consultar seus aliados. Ele mesmo decidiu começar essa guerra declarando que estava vencendo logo nos primeiros dias, e depois vai até esses aliados e pergunta: escutem, por que vocês não estão me ajudando? Mas deveriam? Porque a operação anterior no Iraque e no Afeganistão, eles ainda assim coordenavam tudo dentro da Aliança Atlântica. E lá o presidente dos Estados Unidos ainda assim mantinha comunicação com os aliados antes de iniciar operações militares. Primeiro ele avaliava como cada aliado poderia ajudar. Cada aliado determinava o grau de envolvimento e assim por diante, e só depois começava a operação militar. Mas aqui, Trump iniciou a operação militar. Antes disso, ele falou mal de todos os aliados europeus. Simplesmente insultava, humilhava, impunha tarifas comerciais contra eles. E depois dizia: aliadinhos, por que vocês não estão me ajudando? E agora os apoiadores de Donald Trump estão por aí, gritando que, então, o que é a Europa? A Europa ficou folgada. Trump está protegendo a Europa desse Irã. Mas a Europa não quer entrar nessa guerra. Primeiro, ninguém pediu para Donald Trump começar essa guerra. E em segundo lugar, é preciso consultar os aliados. Eles começam uma guerra assim, de forma tão autoconfiante, pomposa, arrogante, dizem que não precisam e depois pedem algum tipo de ajuda. Deixo reticências aqui. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se este episódio foi interessante e útil para você e você quer apoiar o trabalho do nosso canal no YouTube, você pode fazer isso financeiramente com qualquer doação, inscrição ou patrocínio no YouTube. É fácil fazer isso. Todos os links e dados estão na descrição do vídeo ou logo abaixo no botão para se inscrever e virar patrocinador. Ou acesse o QR Code que está na sua tela. Essa é a maneira mais conveniente de apoiar o nosso canal com uma doação única. Vou ficar muito grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.